Então, meus amigos, vamos retomar aqui para falar da audiência de instrução e julgamento. Nós veremos que não tiveram grandes alterações em relação à audiência de instrução e julgamento, não é? Mas que a gente vai precisar, então, abordar aqui exatamente para que depois a gente possa trabalhar com a ideia de provas do novo CPC, ok? Na audiência de instrução e julgamento, lembrando, portanto, que o juiz, ele não indeferiu a inicial, ele não julgou a improcedência liminar do mérito dos pedidos formulados pelo autor, ele não julgou o processo conforme o estado da ação, portanto, ainda era necessário haver dilação probatória para informar sua convicção. Na fase de saneamento, já passou pela fase de saneamento, portanto, o réu, depois do réu ter apresentado a sua contestação, já teve lá, então, audiência de conciliação, mediação, ou eles desistiram, apresentaram o desinteresse pela audiência de conciliação e mediação, já teve a posterior apresentação da contestação com todas aquelas preliminares, aí então o juiz vai designar a audiência de instrução e julgamento. Portanto, nós saímos da primeira fase postulatória, já passamos pela fase do saneamento, agora nós estamos na terceira fase, que é a fase da dilação probatória, portanto, na produção de provas para a formação da convicção do próprio magistrado. Então, em relação à audiência de instrução e julgamento, o novo CPC inova ao determinar que a audiência será adiada por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. Veja, o novo Estatuto Processual, então, ele reconhece a possibilidade do atraso da audiência por prazo até de 30 minutos, mesmo que de forma injustificada. Extrapolando o prazo de 30 minutos, portanto, a audiência será redesignada, ok? Então, inova o novo CPC ao determinar que a audiência será adiada. A audiência será adiada quando tiver atraso injustificado por mais de 30 minutos. Por mais de 30 minutos. Havendo antecipação ou adiamento da audiência, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinará a intimação dos advogados ou da sociedade de advogados para a ciência da nova designação. Portanto, o advogado ele não pode ser mais pego de surpresa, chegando então na audiência, lá constando que a audiência foi redesignada. Para que ocorra a redesignação, o magistrado deverá agir de ofício ou a requerimento, determinando o adiamento, a redesignação ou a antecipação da própria audiência. Somente para a gente pontuar aqui, e a gente até aproveitar a oportunidade para relembrar que nos atos de comunicação, quando o juiz ele vai comunicar então essa antecipação da audiência ou a redesignação, ele deve constar no ato da intimação o nome completo do advogado conforme consta na procuração ou conforme consta no cadastro da própria OAB, indicar também o próprio número da OAB, sendo que, havendo indicação lá na inicial de a quem tem que ser destinada a própria intimação, tem que se observar aqui lá sob pena de nulidade da própria intimação, e além do que, havendo a associação de advogados, é necessário indicar a própria OAB da associação de advogados, ok? No caso de conversão dos debates orais em memoriais, portanto, ao final da audiência de instrução, observando o juiz a complexidade da causa, ele pode, ao invés de permitir os debates orais, ele converte os debates orais em memoriais. Portanto, as razões finais deverão ser apresentadas por documento escrito. Isso será realizado no prazo de 15 dias para a apresentação. Portanto, o magistrado vai designar prazo de 15 dias quando houver a conversão da audiência das alegações finais em memoriais. Quando for necessário, por exemplo, a realização também de diligências, o juiz ele vai determinar a conversão dos debates orais em memoriais. Encerrada a audiência de instrução e julgamento, o juiz irá proferir imediatamente a sentença ou no prazo agora de 30 dias e não no prazo de 10 dias como era estabelecido no CPC de 73. Lembrando mais uma vez, esse prazo é prazo impróprio, portanto o magistrado não vai receber imediatamente uma sanção ou isso não vai gerar uma nulidade do ato proferido quando extrapolar os 30 dias, ok?
Então o magistrado ele deve proferir a própria sentença no prazo de 30 dias, quando do encerramento da audiência de instrução e julgamento. Isso é absolutamente importante. Mais uma questão aqui que deve ser relembrada. Nós sabemos, e isso já foi pontuado na nossa aula, que existe uma ordem cronológica para que o juiz ele tome atos no processo, para que o juiz ele profira suas decisões, inclusive para os auxiliares da justiça tomar atos no processo, para que o escrivão ele cumpra algumas determinações dentro do processo. O que ele deve observar? A lista em que indica, então, quando que o processo foi protocolado, quando que o processo foi ajuizado. Existe essa ordem, não é, de protocolo, o juiz deve observar essa ordem de protocolo. A exceção a essa lista é exatamente quando o juiz ele deve proferir a decisão imediatamente na própria audiência de instrução e julgamento. Aqui, é claro, o juiz ele não vai observar, então, essa lista geral, ele vai proferir a audiência de imediato, ok? Então é isso que nós tínhamos que falar em relação à audiência de instrução e julgamento. Voltamos daqui a pouquinho para trabalhar com a ideia de provas. Quais foram as principais alterações no tocante às provas? Nós falaremos sobre todo o desenvolvimento de provas? Não. Simplesmente naqueles tópicos que são mais importantes nas principais alterações em relação a provas no novo CPC. Até daqui a pouquinho.